Olá, eu sou Rita. Olá, eu sou o Silvio. Eu sou o Adolfo. Vocês estão aí nos Estados Unidos e eu estou aqui no Brasil. É Isso é isso, muito importante sabermos. é isso aí, Adolfo. E esse é mais um bate-papo informal com vida com o espiritualista Adolfo Marques dos Santos, na série Estudando o Novo Testamento. E aí, Adolfo, tudo bem? Graças a Deus, né? Muito obrigado por Tá tudo bem. o nosso Bom convite. dia, Adolfo. Nós estamos aqui às vésperas da eleição presidencial. Tá ótimo. Que Isso ótimo. aí é um dia marcante. E não vamos esquecer, né, de pedir ao pessoal para visitar o nosso canal, para dar o seu like. Ou colocar seus comentários lá no chat. Não esquecer de repassar os nossos vídeos para os seus amigos e pedir para que se inscrevam no nosso canal, que nós continuamos na nossa campanha para os 400 inscritos. E aí, Hum. Adolfo, naquilo que você puder, peça para os seus amigos e correligionários se inscreverem no nosso canal, valeu? E não esqueça de Você, também na TV Adventos Cristos, né? Que está querendo. vocês estão com um pedido muito pobre. Nós estamos pedindo 1.000. Vocês estão pedindo 400? É, mas é porque a partir de 1.000 você vai ser monetizado. Ah, Então, os agentes Cristo vão ter ajuda, né, do Google ou do do pessoal do YouTube. YouTube, né, do pessoal que ajuda o YouTube. Então, Então, vamos bora lá, Adolfo. começar? Então, nós vamos fazer um conjunto de perguntas para você, que são dúvidas que nós temos em relação ao Evangelho e que acreditamos que possam ser dúvidas de muito. Mas antes da pergunta propriamente dita, Adolfo, eu vou contar para você uma coisa que acontece entre eu e a Rita, e talvez você também possa nos esclarecer. Sempre que nós estamos lendo o Evangelho, eu acho interessante que a Rita diz assim, mas Silvio, eu acho que nessa passagem aqui está faltando alguma coisa. Eu acho que não está a conversa toda. É como se tivessem tirado um determinado fragmento, esqueceram um segundo fragmento e já se chegou a uma conclusão. É uma conversa que parece que não está sendo retratada no seu todo. E eu confesso a você que eu concordo com ela em uma série de aspectos. Você poderia dizer alguma coisa para a gente sobre isso? Isso é um fato? Nós vamos pegar aquele exemplo de pontuação. Jesus estava na cruz, aí o bom ladrão falou: Senhor, Senhor, quando chegares em teu reino, lembra-te de mim. E a resposta está no Evangelho. Em verdade vos digo, dois pontos. Hoje estarás comigo no reino dos céus. Olha, se o Dimas era um ladrão, poderia ser um bom ladrão, mas era um ladrão. Toda ação tem reação. Então, a Federação Espírita Brasileira, no livro Elucidações, corrigiu. Em verdade, eu vos digo hoje, dois pontos. Estarás comigo no reino do céu, mas não falou quando. Então, a pontuação, às vezes, nós não alcançamos. Agora, essa correção que a federação fez foi excelente, excelente. Em verdade, eu vos digo hoje, dois pontos. Então, em verdade, eu vos digo, dois pontos. Então, só em alterar os dois pontos de posição, olha a beleza e a clareza, porque ninguém vai tornar-se ou vai para o reino de Jesus, o reino dos céus, se ainda tem uma conduta ou teve uma conduta que contraria a ética e a moral que ele ensinou. Tá É. certo. Então a gente pode. Então, de fato, existe assim, alguns probleminhas, às vezes, para a gente interpretar, né? É verdade. Ou, Não esqueçamos que o que está escrito nos evangelhos, os escritos foram feitos por homens, cheios de boa vontade, mas em função das conveniências de época, né, tivemos várias alterações. Você vê só, nós temos aí dizendo que Jesus chicoteou os vendilhões do templo. Imagina só, nós, uma miniatura espiritual, não vamos chicotear ninguém em frente a um templo, nem em lugar nenhum. A nossa evolução já nos permite. Agora, imaginemos um orientador de uma humanidade chicoteando alguém em frente ao templo. Então, você vê só que são escritas humanas e que nós temos que, pelo bom senso, irmos eliminando. ok. E se ele nos ensinou a não julgar, né? Por que que ele julgaria, né? Que aquilo estava errado. Não faz sentido. Então, acho que a gente tem que usar do discernimento muitas vezes lendo, né? E da sei lá, deixar de lado um pouco algumas coisas, né? E prestar atenção mais na essência, né? Do que está sendo dito ali. Por isso que, como diz André Luiz, a letra ajuda, mas o exemplo impulsiona, arrasta. Arrasta. Porque o exemplo, a vivência, é o que mais a sociedade precisa. A letra é bonita, mas
tem esses percalços, né? Isso aí. Vai. Então, vamos. Uhum. Então, a gente vai começar naquela passagem da transfiguração de Jesus, onde ele está lá no monte e alguns dos discípulos só estão com ele. E aparece, né, Jesus se transforma, vira luz, né, e aparece Elias e Moisés. E os discípulos, né, ficam assim, né, extasiados e até amedrontados com aquilo. Então, a nossa pergunta aqui é a seguinte: quando aconteceu essa transfiguração, né, alguns discípulos observaram aquilo tudo, e também numa outra passagem, né, quando Jesus pergunta a Pedro quem o povo acha que ele é, e que Pedro diz que e o que ele acha, o que eles acham sobre Jesus, e o Pedro diz que ele é o Cristo. Nessas duas passagens da transfiguração e de que Pedro diz que Jesus é o Cristo, depois, o Jesus fala que não é para falar para ninguém sobre aquilo que ocorreu ali. Por que ele falaria isso? Por que tem que ficar escondido esse fato que aconteceu, que eles viram? Por quê? Mas se Vamos você, começar. Depois Adolfo, volta nesse aqui. se você me Não, depois permite, volta nesse. talvez se fosse mais interessante, primeiro você explicar a transfiguração. Qual é o simbolismo dessa transfiguração? O que acontece? Ali no Monte Tabor, o que nós tivemos? Jesus entrou em contato mais direto, ele já tinha um contato bem direto que começou no Rio Jordão. Ali na hora do batismo, aquela integração, em termos mediúnicos, a integração do Cristo planetário, a consciência criadora do planeta, e ele, médium do Cristo. A partir dali, ele nunca mais se desconectou. Mas ali no Monte Tabor, ele entrou numa frequência, vamos usar uma linguagem bem humana, uma frequência além do normal, né? Além da convivência social, muito acima. Naquele momento, a conexão dele com o Cristo, ou de Cristo com ele, foi excepcional. E aí até os próprios discípulos se assustaram, pensando que era um sol. Na verdade, é um sol, é luz. Só que a coisa estava tão intensa, tão intensa, tão intensa, e aí a mediunidade daqueles discípulos permitiu. Agora, quando fala ali que as vozes de Elias e de Moisés, só se esse espírito se desdobrou em duas encarnações. Porque em condições normais, o Elias era a reencarnação de Moisés. Sim. Moisés era a reencarnação de Abraão, né? O Elias reencarnou junto com Jesus com o nome de João Batista. Então, dizer que apareceram ali esses dois espíritos, não. Só tem essa possibilidade deles ter se apresentado na personalidade de Moisés e na personalidade de Elias, porque o espírito é o mesmo. Então, isso aí a gente tem mais como uma anotação humana, pela boa vontade dos discípulos, aquela coisa toda. Então, essa transfiguração, evidentemente, que a emanação das energias de Jesus é alguma coisa excepcional, coisa que também aconteceu com Francisco de Assis. O Francisco de Assis estava no Monte Alverne, saiu tanta luz do seu próprio ser, quando ele teve aquele impacto, aquela ligação mais direta com Jesus, e os trabalhadores, principalmente da floresta, da agropecuária, pensaram que o dia já tinha nascido. Então, o Francisco de Assis, que embora seja tão fabuloso, mas tem um grau de consciência menor do que a de Jesus. Agora, o Francisco de Assis sentiu o Mestre Jesus, e Jesus entrou em contato com o Cristo planetário. São duas consciências bem diferentes. No caso, a segunda pergunta da Rita, né? Por que ele diz para os discípulos não falar para ninguém o que ocorreu ali? Não, mas é isso que nós não temos por exemplo, eu não tenho essa informação de que ele falou assim, ou se foi colocação em função, né, que nós gostamos de mistérios, gostamos disso ali. Agora, também dependendo do ambiente, da situação, talvez seja melhor silenciar, porque também, se ele se propusesse a se identificar integralmente, ele já teria feito, mas ele tem uma hora, ele tem um momento. A perseguição era muito forte. A perseguição, e ele teria que deixar o recado dele. Uma revelação fora de hora poderia causar alguns males à sociedade, principalmente que nós comungamos
com esses espíritos daninhos, satânicos, diabólicos, que tentam interferir onde haja luz. Então, Inclusive, mas nesse nós, primeiro, no meu nessa caso, eu não tenho essa informação, o porquê de colocar, não aviso, não fale para ninguém. talvez essa sua explicação seja boa, assim, porque na Transfiguração ele diz para só falar depois que ele ressuscitar, né? Então, é o momento errado, né? Talvez. Muito errado, porque ele teve perseguido a vida toda. Agora, imagina só naqueles últimos momentos dele na carne, o que estava no astral, que muitos talvez não tivessem visão, mas ele tinha uma visão que transcendia a forma. Então, o que estava acontecendo para ele manter aquela chama acesa e conseguir deixar o recado dele para a nossa humanidade. Entendi. Perguntar uma coisa, Adolfo. A gente sabe que existe muita confusão sobre Jesus ser Deus, Jesus é o Cristo, né? Mas a gente nota também no Novo Testamento, naquela passagem em que Jesus, com as minhas palavras, né? Pergunta para os apóstolos, né? Quem dizem que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Ah, você é o profeta, você é Elias, você é isso, você é aquilo, né? E aí Pedro vira-se para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? E aí Jesus vira para Pedro e diz: Não foi o sangue nem a carne que falou por você, mas foi meu Pai que está nos céus, não sei o quê. Ou seja, então Jesus confirma, em tese, né, de que ele é o Cristo. Né? E nós, né, dizemos, né, por opinião de diversos espiritualistas, que isso não é bem assim. O próprio Adventus Christus tem uma visão de que Jesus é uma pessoa, o Cristo, ou Jesus é um anjo, o Cristo é um arcanjo, e nós temos Deus. Né? Como é que a gente interpreta essa Voltemos ao que falamos antes. Se hoje, 2000 anos depois de Jesus, ainda espíritas, espiritualistas, ou outros que comunguem com a reencarnação e com a ligação interplano, ainda têm dúvida, imaginemos naquela época. Então, Jesus, na hora do batismo, houve aquela conexão, porque a presença do Cristo despertou nele a sua força superior, que na linguagem de hoje nós chamamos, né, despertou o seu Cristo interno. Com o seu Cristo interno, ele se conectou ao Cristo Pai, Criador do planeta. Né? Então, eles falaram: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, ele ficou tão imantado, tão. Sei lá, temos que arrumar uma palavra aí para poder. O espiritualidade fala para nós assim. Eu perguntei às Sagradas Fileiras e o Silvestre respondeu: quando que eu me tornarei um espírita, um adventista? E ele falou: quando observa só a água e a esponja. Então, a água e a esponja ficam entranhadas. Naquela conexão de Jesus com o Cristo no Rio Jordão, aquilo ali ficou tão entranhado, que em qualquer ambiente os dois formavam uma unidade, embora duas diferentes consciências. Jesus, um anjo, e o Cristo, um arcanjo. Então, vamos pegar aqui exemplos hoje. Você já foi visitar o Chico Xavier? Já Não. foi visitar o Divaldo Pereira Franco? Não, já foi visitar o Sai Baba? Não. E quem foi? Olha, eu estou indo visitar o Sai Baba. Imaginemos a falange, a corrente de consciências superiores que faziam parte do trabalho do Sai Baba. O Chico Xavier. Gente, eu estou indo no Chico. Por que eu não estou indo no Emmanuel? E mais 700 espíritos que acompanharam o Chico Xavier. Estou indo no Divaldo. Por que não fala estou indo na Joana de Ângeles? Então, a partir de um certo grau de intimidade com o mundo espiritual, nós temos que ter aquele zelo muito, 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 muito crístico. Nós precisamos formar uma unidade com aqueles que nos orientam. Então, se eu, por exemplo, conseguir me melhorar moralmente e socialmente, eu poderia dizer: eu e o Silvestre somos um. Mas eu tenho que ter uma conduta semelhante a Jesus. Em nenhum momento Jesus foi diferente da consciência arquiangélica que lhe orientava. Então, quando nós médios formos fiéis àqueles que fazem parte da nossa vida, então eu estou ali encontrando com o Silvio, com a Ritinha, com a Adolfo. Então, esse espiritual já não é comum, muita gente não vê. Agora, o humano, e é por isso que nosso Pietro Baldi nos fala, que ele não aceita o humano, não aceita o divino que esse humano possa representar. Porque o divino está no plano espiritual.
está desencarnado. Nós precisamos modelar consciência pela nossa condição biológica, né? E evidentemente, expressando a ética e a moral que nós já concebemos. Então, Jesus ali estava tão entranhado, o Cristo entranhado com ele, que ele com maior naturalidade. Quando o Filipe perguntou, Senhor, quem é o Pai? Ô, Filipe, eu estou tanto tempo, você ainda não sabe quem é o Pai? Eu e o meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Você vê só o nível de intimidade. É isso que nós precisamos adquirir, essa consciência com os nossos mentores. Agora, já que está falando nesse assunto, tem uma outra coisa aqui que eu queria pontuar. É um trechinho na passagem que Jesus condena a hipocrisia dos fariseus. Me parece que ele faz essa distinção de Deus, Cristo e ele mesmo, né? E ele próprio. E vê se isso faz sentido do que eu estou falando, né? O trechinho é assim. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu percebi aqui, me parece, você me corrige aí, que me parece que ele diz que o mestre, que é ele, né? O Pai seria Deus e o Cristo, que ainda tem o Cristo que é o chefe que estaria ainda abaixo de Deus. É isso mesmo que está retratando aqui? Então, podemos conceber assim, porque nós sabemos que Deus é a totalidade, não é isso? O universo criado com bilhões de corpos, numa linguagem simbólica, podemos dizer, é o corpo de Deus. Um planeta, numa linguagem também simbólica, podemos dizer, é o corpo do seu Criador. No caso da Terra, a Terra está na linguagem do Ramatiz, simbolicamente é isso, é o corpo do Cristo planetário. Então, admitir que Jesus ou qualquer humano de qualquer hierarquia seja Deus é coisa mesmo, não é nem infantil. Eu acho que é alguma coisa abaixo de infantil, porque nós não temos noção da grandeza de Deus. Só em nós sabermos, gente, não existe Deus sem vida e não existe vida sem Deus, já dá para a gente dar um salto qualitativo. Imaginemos a grandeza desse ser. Tem até uma colocação de Pietro Baldi. Observa só um caroço de abacate. Você pega um caroço de abacate. Se você plantar, vai nascer um pé de abacate com um monte de caroços. Se você plantar um monte de caroços, vai nascer um monte de outros pés. Você imagina só, por que nasce de um caroço tantos caroços? É Deus se desdobrando em miríades de outras vidas para poder alimentar a vida, porque o abacate não seria transformado, a semente do abacate não seria transformada no abacateiro se não tivesse o autor da vida ali. Então, é por isso que é muito complicado para as pessoas, ainda de mentes tão objetivas, conceberem Deus. E por isso que o Erasmus faz aquela colocação que o Roden cita: definir Deus é negá-lo. Esse questionamento. Tem um outro questionamento aqui, o Adolfo, porque a gente sabe que no Evangelho, né, pelo menos no Novo Testamento, a princípio não se fala em reencarnação. E como nós somos espiritualistas, né, nós acreditamos na reencarnação, e esse conceito ficou mais fortemente definido, observado para a gente, principalmente a partir de Allan Kardec, né? Mas a gente pode dizer que naquela passagem na qual também os apóstolos perguntam para Jesus, mas cadê Elias? Elias não vai vir, não sei o quê. E aí Jesus diz, não, mas Elias veio, mas o pessoal não viu e fez com ele o que acharam que deveriam fazer. E os apóstolos entenderam que tratava-se então de João Batista, né? Que o Elias que deveria vir e o pessoal não percebeu era João Batista. Isso não é um elemento forte dentro do próprio evangelho da reencarnação? Então, além desse, nós temos outros. E tem um outro muito, muito, muito claro para todos nós, é aquela conversa do Nicodemos com Jesus. Também. É preciso nascer de novo. Então,
Quem quiser negar, pode negar. Mas há uns anos atrás, vocês são muito jovens ainda, não tem nem cabelo branco, mas há uns anos atrás apareceu uma reportagem aqui no Brasil mostrando que os cientistas norte-americanos tinham feito experiências, estudos, e após 9 anos de estudos, eles concluíram. Saiu a reportagem aqui no Brasil dizendo assim: a reencarnação é inquestionável. Então, quem quiser negar tem um direito, né? Afinal de contas, nós temos livre-arbítrio. Mas nós não vamos nos deter nessas questiúnculas que não nos levará. Nós precisamos demonstrar, principalmente após a reencarnação dos espíritos índigos, que a reencarnação é uma coisa fabulosa, né? Como é que nós vamos adquirir consciência de Deus em nós se não for encarnando, experienciando, para que nós possamos ensinar? Como diz o Pietro Baldi, ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Então, nós temos que reencarnar, 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 até adquirirmos, pelo menos, a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. E aí nós vamos ascender. E, a partir da ascensão, nós só reencarnaremos, se for o caso da Terra, que é uma escola ainda em transição de primária para secundária. Então, o espírito ascensionado só reencarnará nesses planetas de pouca evolução como missionários. Por isso que a gente fala tanto, a proposta da renovação cristã já tem, no mínimo, 3.400 anos, desde aquela oportunidade em que a Anfion, médium também do Cristo planetário, fez aquele planejamento e mostrou para os seus discípulos. Não esqueçamos que esses discípulos de Anfion somos nós hoje. Quer dizer, eu fiz essa pergunta, né, Adolfo, porque, na verdade, nós ainda vivemos um tempo muito materialista, onde muitos não acreditam em Deus e não acreditam na reencarnação, né? Mas resta saber se essa descrença é real ou é por conveniência. Às vezes, a ideia que nós estamos vendendo, é preciso que a gente negue. Por isso que o Silvestre deu aquela mensagem lindíssima falando: a sociedade transformou o relicário de luz, o patrimônio moral de uma humanidade, o evangelho trazido ao mundo por Jesus, em mercadoria de compra e venda. Então, de acordo com nossos interesses, nós negamos, mas dentro de nós é por isso que muitos desencarnarão agora, porque as nossas máscaras vão cair. A pessoa sabe o que é melhor, o que é verdade, mas precisa negar para locupletar-se. E agora, essa infantilidade espiritual está chegando ao fim. Isso não é ameaça de que vocês vão desencarnar, não. É só para a gente botar nossos pés no chão, porque a fase de transição, para nós que já passamos aqui na Terra por 4 transições, no mínimo, né, já somos experientes, além de outras que possivelmente passamos em outros mundos. Então, alimentar essas fantasias religiosas, por isso que o foco centralizador da renovação cristã é buscarmos a nossa religiosidade, a nossa integração meritória ao Cristo, o Criador da Terra. Okay. Levando em conta a mensagem que o Cristo passou através da mediunidade do nosso angelical médium Jesus de Nazaré. Valeu. Adolfo, olha só, nós já estamos com uns 21, 22 minutos de vídeo, né? Então, nós vamos pedir a sua paciência, né, para que nós possamos nos reunir uma próxima vez, até para que o vídeo não fique muito longo, tá ok? E aí a gente se reúne numa outra vez, né, dentro dessa nossa série, e vamos continuar o nosso assunto abordando, né, o Novo Testamento e com essas perguntas de cunho geral. Você tem alguma coisa a falar para fechar? Não, eu estou assustado com o relógio terreno, está muito rápido. O papo está bom. Acho que é um movimento de rotação, né? Está acelerando, é isso? Então vamos falar do seminário, né, rapidinho, para a gente... O seminário está sendo organizado, o pessoal está muito motivado, e vamos ver se no dia 19, 2 horas da tarde, isso, vai 19 ser... de novembro, estaremos todos conectados e aproveitando essa nossa tecnologia, que eu acho que todos nós somos gratos, eternamente gratos. Um meio de comunicação para, sem sairmos do lugar, estarmos interagindo com companheiros, né? Nossos, pela vivência aqui no dia a dia, no Brasil,
e nossa, pelo contato que nós temos com outras pessoas que estão fora do Brasil. Então, dia 19, nós estaremos falando, e o livro Adventos Cristo, que vocês já memorizaram, né? Já memorizamos. Você vai querer muito. Ele é bem Então, curtinho. vai ser o primeiro seminário internacional dos Adventos Crísticos, é isso? Mas logo em seguida nós vamos fazer alguns seminários, e é por isso que nós estamos querendo atingir o número de inscrição de 1.000, porque o YouTube, para fazermos direto, ao vivo, é preciso que tenha, no mínimo, 1.000 inscrições, 1.000 inscritos. E com 1.000 inscritos, nós vamos fazer os nacionais e os internacionais com muito mais frequência. E não esqueçamos que não fazer a conexão com Argos, a civilização do interior da Terra. Ok. Isso aí Tá já é bom. outro papo, Isso né? já é outra Isso já dá uma outra conversa. A gente vai colocar na descrição do vídeo as informações sobre o seminário, tá, gente? Que quem estiver no bom. Brasil vai poder assistir presencialmente. E quem estiver fora lá do Rio de Janeiro pode assistir através do Zoom e participar. Quem estiver no Brasil, mais perto aqui do Rio de Janeiro. Porque o Então, Brasil no é Rio muito de Janeiro, grande. é. Não, quem estiver no Rio de Janeiro. Então, gente, não esqueçam, por gentileza, de visitar o nosso canal, de dar o seu like. E dar o seu dislike e colocar seus comentários e suas perguntas também. Isso. E não esqueçam também de repassar os nossos vídeos para os seus amigos e pedir para que eles se inscrevam no nosso canal, nessa nossa gloriosa campanha para os 400 inscritos, né, Adolfo? Valeu, um forte abraço, saúde e paz, Adolfo. Obrigada, Tudo de Adolfo. bom. Bom Valeu. Fica dia. com Deus. Tchau.